Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para a gente aprender um pouquinho mais sobre literatura. Vamos lá? Galera, em aula de hoje é sobre humanismo, tá? E a gente vai ver o humanismo como um período entre, aquele período da Idade Média, da Idade das Trevas, onde a igreja comandava tudo, onde a gente tinha o teocentrismo, e o período do Renascimento, que é o período que vai aclarar novamente todo o conhecimento, todo esse resgate do conhecimento da antiguidade clássica que vai passar a vigorar na Europa. Então, o humanismo é o período que está nesse entremeio, esse meio do caminho, já saindo da Idade Média, deixando o teocentrismo de lado para uma visão mais antropocêntrica, uma visão que coloca o homem no centro do universo e o enxerga como principal participante, principal determinante do seu próprio destino. A gente até usa uma frase de um filósofo da antiguidade chamado Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, Então, é esse o pensamento que existe no período do humanismo, tá? E aí, pessoal, a gente vai perceber que lá em Portugal, o humanismo ele começa em 1438 com a nomeação do Fernão Lopes como guardião, como cronista-mor do reino, tá? Eu falei guardião porque alguns estudiosos consideram a data de início do humanismo como 1434, que é quando o Fernão Lopes é nomeado guardião do Arquivo Geral do Reino de Portugal, tá? Outros acham que é a data de 1438, quando ele é nomeado cronista-mor. Então, é essa data que a gente vai trabalhar aqui, tá? E durante esse período do humanismo, a gente tem a produção principal de 3 tipos de produção literária, Então, nós temos a produção de obras em prosa, com as crônicas do Fernão Lopes, tá? A produção de obras poéticas, do gênero lírico, que é a poesia palaciana, e a produção de obras teatrais, que fazem parte do gênero dramático, com Gil Vicente. Eu vou falar sobre cada uma delas agora para vocês, tá? Então, em primeiro lugar, pensando no Fernão Lopes, como eu disse para vocês, ele era o cronista-mor do Reino de Portugal. O que era isso na época? Ele era responsável por escrever a história daqueles reis, príncipes, rainhas que faziam parte do reino naquela época, tá? E o Fernão Lopes escrevia essas histórias não só como um documento oficial, não só como história, mas também como literatura. Por quê? Porque ele colocava ali sentimentalismo, porque ele colocava doses mínimas que fossem de ficção, porque ele colocava a visão dele como autor naquelas histórias. Por isso que a gente vai considerar as obras do Fernão Lopes como obras literárias e não só documentos históricos, tá? A principal crônica escrita pelo Fernão Lopes nesse período é a Crônica del Rei Dom Pedro I, tá? Que conta a história do Pedro I lá de Portugal, não o nosso Pedro I, tá, gente? A gente tá falando do Pedro I lá de Portugal, lá naquela época do Fernão Lopes. E essa história do Pedro é uma história muito triste, na verdade. Por quê? Qual que é a história? O Pedro se apaixonou por uma mulher chamada Inês de Castro. Eu vou resumir a história para vocês, porque ela é uma história mais longa, tá? E eles não podiam ficar juntos, Eles não podiam se casar, porque a Inês não era nobre, a Inês não era portuguesa e nem amiga, dos portugueses, politicamente falando. Ela tinha uma descendência espanhola e os portugueses eram inimigos da Espanha nesse período. Eles morriam de medo de perder o trono deles para a Espanha, inclusive, E então eles não podiam ficar juntos oficialmente. O Pedro I acaba se casando com outra, com outra mulher, com outra princesa. Só que depois essa princesa acaba morrendo, E o Pedro vive uma história com a Inês de Castro não oficial, digamos assim, Ele tem um caso extraconjugal com ela, depois a mulher morre e eles continuam. E ele tem 2 filhos com a Inês de Castro. E todo mundo sabia da existência da Inês, todo mundo sabia da existência dos filhos, só que eram filhos bastardos, E o povo ficava insistindo para que o rei fizesse alguma coisa frente a isso, Porque não podia, onde já se viu o príncipe de Portugal com aquela mulher, com aqueles filhos bastardos, não pode. Então o rei manda o Pedro lutar numa região distante, Naquela época os príncipes, eles lutavam, eles eram soldados.
ele manda o Pedro ir para uma batalha numa região distante, e durante essa viagem do Pedro, os carrascos dele, claro, matam a Inês de Castro, na frente dos filhos, né? Quando o Pedro retorna da batalha, ele vê a Inês de Castro, a mulher amada, morta, e fica louco da vida, onde já se viu matar a mulher da minha vida, o meu amor. Então, ele espera ansiosamente o dia que ele assume o trono de Portugal. Quando esse dia chega, ele passa a ser conhecido como Pedro o Cruel. Por quê? Porque ele resolve se vingar de todo mundo que teve participação na morte da Inês de Castro, tá? E uma das coisas mais macabras que ele faz é mandar desenterrar o cadáver da Inês de Castro. Mandar o padre do reino celebrar uma missa de casamento entre os dois, coroa a Inês de Castro, o cadáver dela, como rainha. E essa parte é lenda, tá, gente? Diz a lenda que ele mandou os súditos beijarem as mãos da Inês de Castro. Gente, o cadáver já estava lá em estado de putrefação. E aí, por isso que a gente tem aquele ditado, né? Inês, aquela que depois de morta foi rainha. Isso não é o ditado, essa é a frase do Camões. O ditado é: agora Inês é morta, quer dizer, agora já não adianta fazer nada. Coitado da Inês, né? E aí, então, essa é a crônica mais famosa do Fernão Lopes. Depois a gente tem outras, né, que são importantes, mas não se tornaram tão famosas quanto essa da história do Dom Pedro e da Inês de Castro. Essa história depois foi contada por outros autores, tá? Depois a gente vai ver no período posterior, que é o classicismo, a gente tem essa história sendo contada pelo Camões, nos Lusíadas, a gente tem essa história contada por um dramaturgo que cria uma tragédia chamada A Castro, é o Antônio Ferreira, o dramaturgo, tá? Então essa história ela vai ser contada e recontada na literatura portuguesa diversas vezes, porque é realmente uma história muito bonita e uma história muito triste, né? E aí a frase que eu falei, aquela que depois de morta foi rainha, que é uma frase muito famosa do Camões. Quando ele conta a história da Inês, ele usa essa frase, tá bom? Bom, gente, então Fernão Lopes produz crônicas, né, historiográficas, tá? Sobre a história de Portugal em prosa, gênero épico, narrativa, certo? Depois a gente tem a produção de poesia no período do humanismo. A poesia do humanismo é a poesia palaciana, né? Por que poesia palaciana? Porque era poesia produzida no ambiente do palácio, tá? E aí, a primeira grande diferença que a gente tem dessa poesia palaciana que a gente está falando agora para a cantiga trovadoresca que a gente viu lá no outro vídeo é que a poesia palaciana ela já está desvinculada da música. Enquanto nas cantigas trovadorescas a gente sempre tinha o acompanhamento de um instrumento musical, aqui na poesia palaciana a gente não tem, né? A gente passa a ter uma poesia muito mais sonora no seu texto, porque eu já não tenho mais a música me acompanhando, então eu tenho que ter a musicalidade, eu tenho que ter a sonoridade no texto. E quais são as características dessa poesia? É uma poesia com uma linguagem mais simples, digamos assim, né? São textos mais curtinhos que repetem os mesmos versos, né? A gente tem uma estrutura ainda de paralelismo e de repetição. A gente tem figuras de linguagem muito constantes, né? Como a literação, a sonância, tá? Justamente por conta da sonoridade, né? A gente tem a utilização de sinestesia, de figuras de linguagem que enriquecem mesmo esse trabalho estético, tá? E um exemplo de poema palaciano mais conhecido é um poema que diz assim: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros, nem uns por ninguém. Tão doentes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte, mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros, nem uns por ninguém. Então esse é o poema mais famoso. O que a gente tem aí? A gente tem a repetição de sons, né? Como o som do T, o som do S, tá? Como é que chama mesmo essa figura de linguagem, gente? Que repete sons consonantais? É a literação, tá? Então a poesia palaciana ela tinha essas características, né? Toda a poesia palaciana ela foi reunida depois num único livro, e esse livro é de um autor, né, de um poeta chamado Garcia de Rezende,
E esse livro ficou conhecido como O Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, onde estão todos os poemas palacianos, tá? Desse período, de outros autores, não só dele. E depois a gente tem a produção de teatro, né? O gênero dramático. E o que a gente teve de gênero dramático no período do humanismo? Lembram-se que lá no trovadorismo não tinha gênero dramático, não tinha produção teatral, tá? Então a produção teatral ela começa agora no período do humanismo. E o grande autor do teatro português é o Gil Vicente, né? Eu tô com um livro dele aqui, tá? Para mostrar de exemplo para vocês. Essa é a minha edição dos Três Autos, né? Que são a trilogia, na verdade não é uma trilogia esse aqui, né? A junção de três autos mais famosos do Gil Vicente. Então aqui a gente tem o Alto da Alma, o Alto da Barca do Inferno, né? E o Alto de Mofina Mendes, tá? O Gil Vicente, gente, ele é um autor que é considerado o pai do teatro português porque ele foi o pioneiro, né? Mas o teatro dele não é um teatro inovador, não é um teatro que vai estar de acordo com os princípios antropocêntricos. Não no sentido de conteúdo, mas no sentido de forma. Por quê? Porque o teatro do Gil Vicente ainda é um teatro de modelo medieval. É um teatro muito mais simples, com poucos personagens, com cenários que não se alternam tanto, com histórias que são menos densas, menos pesadas, histórias que vão sempre na mesma toada. Ele utiliza muitos personagens caricaturais, né? Então a gente tem um teatro que ainda não é o modelo de teatro que vai ser depois usado no classicismo, que é o teatro do Shakespeare, por exemplo, né? Com as tragédias, as comédias, que são aqueles textos grandiosos. A gente ainda tem um teatro do modelo medieval, né? No entanto, apesar de ser um teatro de modelo medieval, de estrutura medieval, o Gil Vicente já traz alguns temas mais antropocêntricos, né? Mais de um pensamento humanista. Por quê? O Gil Vicente vai fazer crítica, galera, crítica a toda a sociedade. E ele critica todas as camadas sociais. Então ele vai falar dos pobres, né, o povo, ele vai falar dos nobres, ele vai falar da nova classe social que estava surgindo nesse período, que é a burguesia, ele vai falar do clero. Então ele não poupa ninguém mesmo, ele critica todo mundo, tá? E a obra mais famosa dele é o Alto da Barca do Inferno, né? Então primeiro vamos pensar o que é um alto, né? Alto assim com o, tá, gente? Um alto é uma peça teatral que trabalha com elementos da religião, né? Olha só, que a gente conhece muito, que tem o filme e tal, é o Alto da Compadecida, brasileiro, né? O Alto da Compadecida tem lá, quem é a Compadecida? A Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente tem lá um texto que trabalha com esses elementos da religião, né? Da religião católica, tá? Da religião cristã. E o Gil Vicente também faz isso no Alto da Barca do Inferno. Então, nessa história, ele traz uma estrutura de cenário que é dividida entre duas barcas, né? Então, a gente tem a gente tem a Barca do Inferno e a gente tem a Barca da Glória, que é a Barca do Céu. Quem tá lá comandando a Barca da Glória, a Barca do Céu? O anjo. E quem tá comandando a Barca do Inferno? O diabo, né? E os dois estão ali para receber as pessoas que morrem. E as pessoas que morrem vão chegando e elas são o sapateiro da cidade, o padre, o onzeneiro. O onzeneiro é um agiota, né? Essa palavra onzeneiro vem da palavra 11, porque eles cobravam juros de 11%, tá? Então vem o agiota, vem todas as pessoas que fazem parte da sociedade da época. E essas personagens são personagens caricaturais, né? Por quê? Porque o Gil Vicente mostra nelas o perfil daquela camada social, né? E todo mundo que chega é condenado à Barca do Inferno, porque todo mundo tem pecado, tá? Os únicos que se salvam dessa Barca do Inferno são, primeiro, o parvo. Quem era o parvo? Era o bobo. E ele se salva da Barca do Inferno porque ele era bobo e ele não tinha noção das coisas erradas que ele fazia. Só que ele também não vai para a Barca da Glória. Ele fica a peça inteira ali, não vai para a Barca da Glória, não vai para a Barca do Inferno, e a gente pressupõe que ele ficou ali no purgatório, tá? Só quem vai para a Barca da Glória são 3 cavaleiros medievais que chegam ali. Gente, eles são soldados cruzados, eles lutavam em nome da igreja, por isso eles não são considerados pecadores, por isso eles vão para a Barca da Glória, porque eles lutaram e eles morreram lutando em nome da igreja, lutando em nome de Deus, tá? Então a gente tem aí,
Nessa peça do Gil Vicente, como em muitas outras, uma moral cristã. Ó, todos os pecadores vão pro inferno. Quem tá lutando em nome de Deus vai pro céu, vai ser salvo, vai pra barca da glória, tá? Bom, gente, então são essas produções que a gente tem no humanismo, né? Espero que vocês tenham clareado um pouco as coisas aí, né? Qualquer dúvida pode comentar, pode perguntar, que a gente tenta tirar. Tá bom, galerinha? Bons estudos para vocês. Um beijo, até a próxima.